Graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Muito bom estar aqui mais uma vez para adorarmos a Deus juntos. Queridos, aproveitando que os irmãos estão em pé, quero que os irmãos abram comigo dois textos sagrados. O primeiro está em Êxodo capítulo 14. Enquanto você procura, quero agradecer ao convite do nosso pastor Marcelo, também a sua obediente esposa, é bom que está aqui conosco olhando, o servo do Senhor, o pastor Walter, está acompanhado do nosso pastor Nilson, da nossa irmã Núzia, sua esposa, e ter o carinho dos irmãos. Os irmãos encontraram o capítulo 14 de Êxodo. Eu quero ler com os irmãos o versículo 16 e depois eu quero saltar para Josué capítulo 3, amém? Capítulo 14 do Êxodo, versículo 16 diz assim: E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem por meio do mar a seco. Diga comigo: Deus abriu o mar para o seu povo passar. Amém. Agora adiantemos para o livro de Josué, capítulo 3. Quero ler com os irmãos o versículo 16 e 17 do capítulo 3. Diz assim: Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Zareta, e as que descia do mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam-se de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firme em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar do Jordão. Diga comigo: o Senhor Deus abriu o Jordão para o seu povo passar. Podem sentar, amados. Graças a Deus. Amados, existe uma importância muito grande na passagem do Jordão, e é uma pergunta que eu desejo fazer: por que o milagre do Jordão é tão importante para o povo de Israel? Por que o milagre do Jordão é importante? E outra pergunta: quais as diferenças do milagre do Mar Vermelho e o milagre do Jordão? Queridos, é de consciência nossa que Israel foi quem passou pelo Jordão, mas o que às vezes nós esquecemos, que a grande maioria que passou pelo Jordão foi os filhos que nasceram no deserto. E isso é importante. Os filhos que nasceram no deserto, a sua grande maioria foi que passou pelo Jordão. Havia assim milhares de israelitas na idade de quase 60 anos que viram Deus abrir o mar, e agora na idade de quase 60 anos eles estão vendo Deus abrir o Jordão, mas perto da multidão que estava passando ali era um grupo muito pequeno. E por que isso aconteceu? A Bíblia diz, você conhece o texto, que Deus mandou 12 espias a espiar a terra de Israel. Números capítulo 13 e 14, depois você leia. E eles espiaram toda a terra de Canaã durante 40 dias, e ao retornarem, diz o texto, que 10 espias voltaram cheios de medo, voltaram com o coração atemorizado, porque viram gigantes, viram as cidades fortificadas, e quando chegaram, eles começaram a falar mal da terra, eles começaram a dizer que não entrariam ali, e começaram a dizer que os seus filhos seriam presos
forças naquela terra, que aquele gigante ia comer os seus filhos, ia assassinar seus filhos. E Deus ficou tão irado, você conhece o texto, e disse: esse povo não vai entrar na terra. Esse povo que difamou a terra, esse povo que quer voltar para o Egito, eu não permitirei que esse povo entre na terra. Vocês viverão 40 anos no deserto, até que seus cadáveres caiam no deserto. Só vão se salvar quem tiver 19 anos, de 20 anos para cima, todos morrerão no deserto. Queridos, então quando olhamos para o povo que passou no Jordão, era um povo jovem, com exceção de Caleb e de Josué. Os que fossem mais velhos, toda a maioria ali tinha quase 60 anos, e a multidão tinha na média de 40 anos, foram os que nasceram no deserto. Agora eu te pergunto, por que este milagre é importante? Porque a passagem do Jordão é importante. Mas antes de falar porque é importante, quando olhamos para o milagre do Mar Vermelho, que Deus abriu o Mar Vermelho diante de Israel, Êxodo capítulo 14, nós enxergamos que o ambiente ali era um ambiente de medo, o ambiente ali era um ambiente de desespero. Por quê? Porque quando olhamos para o livro do Êxodo capítulo 12, Deus mandou Moisés estabelecer o cordeiro pascual. E no capítulo 12 do livro do Êxodo, nós vemos Moisés dizer assim, versículo 12: vocês comam o cordeiro apressadamente. Olha o que diz, capítulo 12, versículo 12: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. E Deus disse: olha, vocês vão comer o cordeiro apressadamente. E é interessante, porque que Deus disse isso? Porque eles iriam comer e iriam fugir. Eles iriam comer e iriam ir embora. E diz o texto que quando isso aconteceu, eles comeram e fugiram. No capítulo 14 do livro do Êxodo, versículo 5, diz assim: sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, o povo havia fugido, o povo estava indo embora, então o coração do rei Faraó mudou, e ele mandou os seus exércitos, ele aprontou o seu cavalo e os seus exércitos, e foram atrás de Israel para os trazer de volta. E o texto que a gente enxerga no livro do Êxodo 14, que quando Israel viu o exército chegando, eles então começaram a clamar, eles tiveram medo. E no versículo 11 do capítulo 14 diz, eles disseram: Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá e nos fazer morrer nesse deserto. Perceba, irmão, que diante da passagem do mar, o povo estava com medo de morrer, o povo estava com medo de Faraó, havia um ambiente de fuga, de desespero. O povo estava arrependido. Versículo 12 diz: não foi isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios. Eles estavam arrependidos de estar ali. Moisés, nós te dissemos que não queremos sair de lá. Olha agora o que vai acontecer.
Irmãos, diante daquele ambiente de medo, diante daquele ambiente de desespero, naquela adrenalina que estava no coração dos israelitas, diante daquele ambiente de murmuração, de choro, Deus entrou naquele arraial e Deus disse a Moisés: estende a tua vara, toca o mar, e eu vou abrir o mar para o povo passar seco, com os seus pés secos. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Não existe ambiente que Deus não opera. Talvez você está com medo, talvez você está desesperado, talvez você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus entra nesse ambiente e opera maravilhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Não existe ambiente que impeça Deus operar. Não existe, não existe ambiente. Deus opera diante do medo, diante da covardia, diante da murmuração, diante do desespero. Deus entra e faz milagre. Aleluia, aleluia. Foi cantado aqui: Deus vai além da medicina. Aleluia. Marta não cria, Maria não cria, havia choro, havia desespero, mas Jesus disse: tire a pedra que eu vou fazer o milagre. Aleluia, aleluia. O Deus que opera milagre está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, quando Deus abriu o mar vermelho, Deus estava dizendo: eu livro vocês e eu destruo seus inimigos. Quando Deus abriu o mar vermelho, Deus estava dizendo: veja o meu poder que te livra, o meu poder que mata os seus inimigos. Quando Deus abriu o mar vermelho, Deus estava dizendo: não temas, não temas, eu faço maravilha no meio de vós. Aleluia. Capítulo 14 do livro do Êxodo, versículo 31 diz: e viu Israel a grande mão do Senhor, que mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor, e em Moisés seu servo. O povo viu: Deus é poderoso. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Porque o milagre do Jordão é importante para este povo jovem. Porque o milagre do Jordão é importante para este povo jovem. Porque os jovens cresceram ouvindo seus pais. Deus abriu o mar vermelho e Israel passou em terra seca. E Israel passou com os pés enxutos. E durante 40 anos as crianças iam crescendo e os pais dizendo: Deus abriu o mar vermelho e nós passamos com os pés enxutos. Aleluia. As crianças foram crescendo e ouvindo: Deus abriu o mar vermelho e nós passamos com pés enxutos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por que esse milagre é importante? Porque ao abrir ao Jordão, Deus está dizendo para os velhos: eu sou o que fiz e eu sou o que ainda faço. Eu sou o que operei e eu sou o que ainda opero. Deus está dizendo aos jovens: eu fiz ontem e eu faço hoje. Eu operei
hoje eu sou o mesmo. Deus não muda. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga comigo, Deus pediu uma coisa para o povo do Mar Vermelho. Quantas coisas? Uma. Quantas coisas? Uma coisa. Moisés disse ao povo: feche a boca, pare de murmurar e veja o que Deus vai fazer. Aleluia. Diga comigo, para o povo do Jordão, para o povo do Jordão, Deus pediu duas coisas. Quantas coisas? Duas coisas. Irmãos, é maravilhoso quando começamos a refletir nisso, porque o povo do Egito, que saiu do Egito diante do mar, era um povo que marchava em fuga, um povo que estava fugindo, um povo que estava com medo, um povo que estava atemorizado, um povo que estava frustrado, um povo que estava arrependido do que fizeram. Mas o povo do Jordão é um povo diferente. Esse povo aqui não é um povo medroso. Esse povo aqui, a sua marcha não é de fuga, a sua marcha é de conquista, a sua marcha é de batalha, a sua marcha é de vitória. Esse povo aqui não é um exército medroso. Ei, eu quero dizer algo para você. Você não é o povo que estava no Egito. Você é o povo do Jordão. Você é o povo do Jordão. A sua marcha é de vitória, a sua marcha é de conquista, a sua marcha é de vitória. Aleluia, aleluia. Queridos, esse povo do Jordão, eles haviam vencido pelo menos 5 batalhas. A primeira batalha foi contra Amaleque, Êxodo 17, versículo 8 a 16. A segunda batalha contra o rei Arade, Números 21, versículo 1 a 3. A terceira batalha contra o rei dos amorreus, rei de Sion, um rei famoso, Números 21, versículo 21 a 31. A quarta batalha contra o rei Og, rei de Bazã, um rei famoso e poderoso, Números 21, versículo 31 a 35. A quinta batalha contra os midianitas, sim, aquele que Amaleque amaldiçoou Israel. Sim, contra esse rei eles lutaram em Números 31 e venceram totalmente. Então esse povo era um exército acostumado a lutar. Não era um povo medroso, não era um povo covarde, era um povo que vivia um ambiente de vitória. Aleluia, um ambiente de vitória. Não somos um povo fujão, não somos um povo medroso, somos um povo que marcha em conquista, e Deus vai provar que Ele é conosco. Aleluia, aleluia. Outra coisa importante, a passagem do Jordão era Deus confirmando um desejo de Israel. Por quê? Porque quando Josué substituiu Moisés, olha o que o povo diz, capítulo 1, versículo 17: como em tudo ouvimos Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente a única condição é essa: que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés.
Nós te obedeceremos, nós te seguiremos, mas só há uma condição: Deus tem que provar que Ele é com você do mesmo jeito que foi com Moisés. E eu quero dizer algo ao pastor nesta noite: Deus tem milagre para confirmar a liderança. Deus tem milagres para fazer, para confirmar a liderança. Quando Deus está com o líder, Deus confirma com milagres. Quando Deus está com o líder, Deus faz maravilha. Quando Deus está com o líder, Deus confirma com milagres. Se Deus não fez, vai fazer, porque Deus confirma a liderança. Aleluia, aleluia. O povo diz: nós queremos ver se Deus é com você também. Aleluia. Então Deus vai confirmar e vai tirar a dúvida do povo. Deus vai fazer algo extraordinário. Aleluia. E sabe o que é interessante, irmão? Que quando Deus operou o milagre no Jordão, era época de cheia, era época de grandes chuvas, havia água sendo derramada em todo lugar, e era um ambiente de muita dificuldade aos olhos humanos. É que Deus se manifesta, era um ambiente de impossibilidades para o homem. É que Deus veio, para Deus nada é impossível. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, aleluia. Quantas coisas Deus pediu para o povo do Jordão? Duas coisas. Para o povo do Mar Vermelho, uma coisa: pare de murmurar, pare de reclamar. Para o povo do Jordão, Deus pediu duas coisas. Então Deus ia fazer para confirmar que era com Josué. Capítulo 3, versículo 7. Disse o Senhor a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, eu sou contigo. Aleluia. E o versículo 10 ele continua: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vocês, e que vocês vão lançar fora os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eu vou fazer esse milagre e vocês vão ver que eu estou no meio de vocês. E sabe o que é interessante? Que lá no Egito, quem matou os inimigos de Israel? Quem matou? Deus. Quem matou o Faraó? Deus. Quem matou os exércitos de Faraó? Deus. Agora no Jordão, Deus está dizendo: é vocês que vão matar, é vocês que vão matar. A minha presença está no meio de vocês, a minha glória está no meio de vocês, a minha força está com vocês. É vocês que eu vou usar vocês. O meu poder está com vocês, a minha unção está com vocês, a minha graça está com vocês. É vocês que eu vou usar. Aleluia, aleluia, aleluia. Há muitas diferenças entre o milagre do Mar Vermelho e o milagre do Jordão. Aleluia. Queridos, então Deus pediu duas coisas. A primeira coisa
está no versículo 5. Josué 3, versículo 5. E disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A primeira coisa que Deus pediu: santifica. Enquanto no mar vermelho Deus diz: fica quieto. Diante do Jordão Deus diz: santifica, santifica, santifica. Lave as vossas vestes, troque as vossas vestes, se santifica. Aleluia. Por quê? Porque esse povo aqui não é o mesmo povo. Esse povo aqui é filho daquele povo, mas não é o mesmo povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, e sabe o que é interessante, irmão? Por que Deus exigiu santificação? Diga comigo: Deus se aproximou. Irmão, Deus se aproximou. Queridos, isso aqui é maravilhoso, irmão. Isso aqui é coisa grande demais. Quando nós voltamos para Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, o Senhor ia adiante deles. Êxodo 13, 21. De dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar. Versículo 22. Nunca tirou de diante da face de Israel a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então Deus guiava Israel por meio da coluna de nuvem. Deus guiava Israel através da nuvem. Quando a nuvem parava, Israel fazia acampamento. Quando a nuvem se movia, Israel tirava o acampamento e seguia a nuvem. E eu fiz uma pesquisa. A nuvem, ela tem uma média de distância de 3 quilômetros, 3.000 metros de distância. É uma média. Então Deus estava, a grosso modo, a 3 quilômetros de distância de Israel. Amém? Amém. Mas nos dias de Josué, Deus chegou mais perto. Aleluia. Capítulo 3, versículo 3 do livro de Josué. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, que os sacerdotes levitas levam, parti vós também do vosso lugar e segui. Segui quem? A arca, carregada nos ombros dos sacerdotes e levitas. Haja contudo uma distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pela quais haveis de ir, porquanto por esse caminho nunca passaste antes. O que Deus está dizendo: a partir desse instante, quem vai guiar você é a arca. Então Deus estava na nuvem, Deus desceu para o arraial, Deus desceu na arca, e Deus disse: a minha distância segura é de 900 metros, 2.000 côvados. Então Deus estava a 3 quilômetros, uma média. Agora Deus está tão perto
que é menos de 1000 metros. Aleluia. Deus desceu no arraial. Deus se aproximou. E sabe o que é interessante, irmãos? Que nós somos da nova aliança. E Deus se aproximou ainda mais. Eis que vem dias, Jeremias 31, diz o Senhor, em que farei um concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais. Versículo 33 do capítulo 31. O concerto é esse: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Perceba que na nova aliança Deus chegou mais perto ainda. Se Deus estava na arca, agora Deus não está na arca. Deus chegou tão perto aos nossos corações. O profeta Joel disse que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Ei, meu querido, Deus chegou mais perto ainda. Deus derramou o seu Espírito, Joel 2:28, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os velhos, sobre as crianças, sobre as moças, sobre os rapazes, sobre todos. Deus está mais perto. Atos 2, capítulo 1 a 4. E há de ser que estavam todos reunidos, orando, buscando a face do Senhor, e veio um vento veemente, poderoso, e encheu o lugar, e todos foram cheios. Deus já está mais perto ainda. Deus está mais perto ainda. E se Deus exigiu santidade lá, o que Deus não exige de nós aqui? Ai, a séria. Se Deus exigiu santidade lá, o que Deus não exige de nós aqui? Aleluia. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Como o jovem se tornará santo? Eu quero trocar a palavra jovem para pessoa. Como uma pessoa vai purificar o seu caminho? O próprio salmista diz: observando conforme a tua palavra. Quanto mais você observa a palavra, quanto mais você aplica a palavra, mais santo você se torna. Disse Jesus no livro de São João, capítulo 15, versículo 3: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Você quer se tornar santo? Com a palavra, se enche da palavra, aplique a palavra, e isso vai te lavar. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, perceba, o povo do Mar Vermelho era um povo fujão e covarde, um povo desesperado e arrependido. Mas nós somos o povo do Jordão, o povo que marcha, e o povo que Deus manda. Santifica hoje, que amanhã eu vou fazer coisas grandes. Eu cheguei mais perto, e se Deus está mais perto, santidade ao Senhor. Aleluia. Se Deus está mais perto, santidade ao Senhor. Escritor aos Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual
milagres de Deus. Santidade ao Senhor. Deus exige do povo do Jordão santificação. Por quê? Porque Ele está mais perto. Deus exige do povo da nova aliança, somos nós, santificação. Por quê? Porque Ele está mais perto ainda. Aleluia! A segunda coisa que Deus exigiu deste povo foi um memorial. Capítulo 4 do livro de Josué. Deus exigiu um memorial. Capítulo 4, versículo 4 a 7 diz assim: chamou, pois, Josué 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse: ao passar o Jordão, levante cada um uma pedra sobre o vosso ombro, segundo o número de cada tribo, para que isto seja um sinal entre vós. Quando os vossos filhos no futuro perguntarem que significa esta pedra, então direis: Deus parou as águas do Jordão. Deus fez no Mar Vermelho, e Deus fez de novo no Jordão. E nós pegamos essas pedras lá do meio do Jordão, como sinal, como uma memória eterna, para sempre lembrarmos: Deus fez e Deus faz. Deus fez e Deus faz. Deus não muda. Aleluia. Irmãos, os milagres de Deus não podem ser esquecidos. Os milagres de Deus não podem ser esquecidos. Faça um teste. Domingo que vem, venha contar uma benção. Conte uma passada, e você vai ver que no outro domingo alguém vai contar uma benção. E se vocês virem duas pessoas contando a benção no domingo que vem, no próximo domingo vocês vão ver 4 pessoas contando benção aqui. E se vocês verem 4 pessoas contando benção no domingo posterior, lá na frente vocês vão ver 8 pessoas. Sabe por quê? Porque quanto mais você dá testemunho, mais Deus faz. Quanto mais você lembra do que Deus é, mais Deus aparece. Ei, as bênçãos que Deus fez na sua vida não é para enterrar, é para contar. Os milagres é para contar. Os milagres é para contar. Eu vou fazer, mas você vai contar. Eu vou operar, mas você vai testificar. Eu vou operar, mas você vai contar a bênção. Quantos creem nessa palavra? Toma posse, e que o Espírito Santo fale em cada coração. Quantos podem receber essa palavra, igreja? Amém. Boa, fiel e digna de toda aceitação, né? Louvado seja Deus.